o Landim falou no ato de recebimento, né, da chave do terreno do gasômetro, que foi sobre o projeto do tijolinho virtual, porque na época que estavam construindo o CT do Flamengo, tinha o projeto do tijolinho, né? Cada um comprava o seu tijolinho, tinha o seu nome ali, e a ideia agora seria fazer a mesma coisa, só que de forma virtual, e no final, depois que o estádio já estivesse pronto, ter o nome das pessoas que contribuíram no estádio de alguma forma, uma forma de homenageá-los. E diversas vezes eu já vi no seu canal você falando que, apesar disso ser interessante no aspecto do torcedor se envolver, não vai adiantar de muita coisa. E eu queria saber o porquê que isso não adianta de tanto e como que daria para poder otimizar um processo como esse, caso possível. Cara, 1 milhão de segundos. 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 32 anos. 2 bilhões de segundos são 64 anos. A questão aqui é a seguinte: bilhão é muita coisa. Essa atitude do tijolinho tem que ser feita. Tem que ser feita, é fundamental. Mas não pela arrecadação. A arrecadação, cara, não vai ser significativa. Não adianta. Não vai resolver o problema. Tem uma parte da torcida que acha que a torcida vai pagar o estádio. Meu, isso é uma viagem. Viagem. Vai ativar a torcida, vai movimentar a torcida, vai causar engajamento. É o processo de ativação. Isso tem que acontecer. A ativação tem que acontecer. É fundamental. Agora, não vai pagar, não vai, não adianta. Não tem conta que faça. Fala, tem 45, tem 50 milhões de torcedores. Não são 50 milhões de torcedores que vão colaborar. Primeiro, vai ser uma família que colabora. Então, tem uma família lá com 5 flamenguistas, um pai, a mãe e 3 flamenguistas, são 5. Vai ter uma contribuição só. Então, você já divide por 3, famílias de 3 pessoas. Já cai de 50 para 17 milhões. Desses 17 milhões, vai ter uma parte dessa galera que não pode contribuir. Vamos dizer o quê? Desses 17 milhões, 1/3 da população é pobre, já não vai contribuir. Então já são 6 milhões e meio de pessoas já não contribuem. Então já cai para 11 milhões de pessoas. 11 milhões de doadores. Esses 11 milhões de doadores vão doar quanto? R$100, R$200? Por que o sócio torcedor do Flamengo não tem 250 mil pessoas? Não é para ajudar o clube? Sim. Então vai ajudar, vai ter mas não vai ser significativo. É por isso que a minha ideia é diferente, é a arquibancada do povo. É separar lá uma parcela lá, sei lá, 5 mil assentos e fazer uma campanha para esses 5 mil assentos. Aí a torcida pagaria a construção da arquibancada e pagaria a fração do terreno. E aí o Flamengo se comprometeria para o resto da sua história a vender naquele espaço sempre ingressos populares. Sempre. Não importa o jogo, pode ser final do Campeonato Mundial de Clubes, Flamengo e Liverpool, Flamengo e Real Madrid no Urubuzão. Ali o ingresso vai custar 15 conto. Não é por quê? Porque foi a torcida que pagou. Aí talvez, também acho que não vai conseguir pagar por isso, mas talvez possa, na hipótese, conseguir pagar aquilo. Tá? Eu acho que seria legal. Agora, não dá para ter certeza também se vai conseguir. É muito dinheiro. 2 bilhões de reais é muito dinheiro. A galera perde noção porque fica ouvindo falando, o Flamengo faz 1,4 bilhões, 1,4 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente, na verdade, acho que a gente não consegue nem ter noção, né, do quanto que realmente são 2 bilhões de reais. É bizarro pensar num número tão grande. É bizarro mesmo. Um salve aqui pro Daniel Lira, que tá te mandando um abraço, Kika, e ele também deixou uma pergunta para você, Kika. Ele falou que estava conversando com o De Laurentiis e me chama muita atenção que vai ser complicado demais fazer a circulação da torcida no terreno. É muito estreito. O que você acha? Eu acho que o De Laurentiis está certo. É muito estreito, vai ser bem difícil mesmo, não é fácil. Vai ser bem difícil encaixar o estádio ali. Bem difícil. Dá para fazer, mas vai ter um complicador. Vai encarecer a obra, por exemplo. Vai encarecer a obra, mas dá para fazer.
vai estar muito relacionado por onde os torcedores vão chegar. A galera fica pensando que os torcedores vão chegar pela Francisco Bicalho, os torcedores vão chegar pela São Cristóvão e pela Pedro II, não vão chegar pela Francisco Bicalho. Então, os No torcedores vão edital, chegar né, por colocaram trás. que estaria fechado aquele pedaço. Estaria fechado para carros. Uhum. Então a torcida mesmo vai chegar da estação São Cristóvão por trás. Mas não vai ser simples. Não vai ser simples. Vai ser bem complicado. Vai ser bem complicado. Teriam Tô que de ser feitas acordo. algumas adaptações. Assim, as adaptações. Eu não sei se as adaptações são por conta da demanda do estádio ou pela demanda da prefeitura. Me parece pela demanda da prefeitura. Mas, cara, assim, vai ser difícil, mas não é impossível, entendeu? Vai rolar. Vai dar pra fazer. Vai dar pra fazer. Num terreno assim tão estreito, fica difícil de você colocar uma saída específica ou uma entrada específica para um setor visitante? Isso é um complicador? Porque esse é um dos problemas atualmente do Maracanã, né? Que não tem uma forma específica da torcida visitante entrar, entre aspas, de segurança, e é por isso que tem que isolar uma cacetada de cadeira no Maracanã. Não, eu acho que facilita, na verdade, porque você vai ter uma chegada forte de torcedores por trás, pela São Cristóvão, talvez pela Pedro II, e aí você setoriza a entrada, por exemplo, pela Francisco Bicalho para torcedor visitante. Não sei exatamente, tem que ver o projeto, né? A gente não sabe. Mas eu acho que não, acho que nesse aspecto facilita, porque você pode isolar os acessos, né? Uma torcida entra por um lado, e isso tem que ter, né? Porque é inaceitável perder 5 mil ingressos. Inaceitável perder 5 mil ingressos por conta da cagada que foi feita no estupro que foi feito no Maracanã, né? Isso eu concordo muito. Aquilo Isso eu foi concordo mais. o que aconteceu no Maracanã é um absurdo, né? É um Total. absurdo. É um absurdo, é inaceitável. É completamente inaceitável. Completamente inaceitável. Pessoal, se você tá aqui e não tá inscrito ainda no É do Jogo, se inscreva aqui no canal. Faltam 10 inscritos pra gente chegar na marca dos 300. E pra quem tá começando como eu, é um número que no momento parecia até certo ponto inalcançável, mas faltam apenas 10 pessoas. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve. E eu peço mais uma vez para que você deixe o seu like aqui nessa live para que ela chegue no máximo de pessoas possível, porque isso ajuda bastante e também mais pessoas vão receber essa mensagem muito importante aqui do Fabrício Kika. O Kika, outra coisa que eu também queria falar com você, para poder me preparar aqui para essa live, eu estudei um pouco e eu revi a sua live com o Mauro César, onde vocês analisaram a entrevista, né, que vocês fizeram com os candidatos à presidência do Flamengo. E um dos candidatos não chegou a falar com vocês naquele momento foi o BAP, e ele depois, em uma outra oportunidade, falou com o João Guilherme no programa dele a respeito de orçamento e como que ele faria para poder custear o projeto estádio. E isso era uma coisa que vocês questionaram também aos candidatos naquele momento e agora teriam uma resposta do BAP. Ele falou que o planejamento deles seria aumentar o faturamento do Flamengo em 5 anos para 2,1 bilhões e aumentar a margem operacional de 25% para 31%, o que daria, ao longo do tempo, um ganho de 1,5 bilhão adicionais de reais, que o Flamengo hoje não tem. E isso, então, faltariam basicamente um bilhão de reais, basicamente, como se fosse pouca coisa, né? Faltaria basicamente 1 bilhão de reais, onde eles vão gastar 300 com terreno, essas coisas, e então, na verdade, seriam 700 milhões num estádio que ele estima para 2,5 bi. Ele estima 2 bi e meio, ele fala na entrevista, né, que ele estima um valor maior para que, caso seja mais barato, seja mais tranquilo de fazer, mas a ideia é se preparar para caso seja um valor mais alto. E com isso, o faturamento do Flamengo acima de 2 bi, tendo uma dívida de 700 milhões, daria para ser feito. O que você acha dessa análise do BAP? O que você acha dessa colocação dele, comparando também com o que os outros candidatos falaram, né? Que vários deles não deram, alguns deles não deram um valor específico, outros colocaram uma margem muito grande, né? Entre 1 bi e meio e 2 bi, porque 500 milhões de reais são muita coisa. O que você achou dessa construção do BAP? Eu acho que é uma proposta excelente. A ideia é aumentar o faturamento,
gerar caixa e diminuir o financiamento. A ideia é ótima. Assim, eu sempre vou preferir um discurso realista ou pessimista. Sempre. Por quê? Porque, cara, no fundo, o que a gente quer é que o estádio não quebre o clube. Olha só, se ponha no Exatamente. meu lugar agora, Guilherme. Eu fico advogando pelo estádio faz. Cara, a gente se conhece há 6 anos. Sim. Eu já falava isso antes de te conhecer, publicamente no Coluna do Fla. Então, 7 anos publicamente, com alguma visibilidade na imprensa, defendendo o estádio. O estádio quebra o Flamengo. Eu viro persona não grata no Rio. Né? Porra, esse maldito aí convenceu todo mundo que precisava do estádio, agora o estádio quebrou o Flamengo. Então, não, cara, eu penso diferente. Eu quero, todas as vezes que algum candidato, seja da situação, seja da oposição, se manifestar dizendo que o projeto é fácil, eu vou ficar preocupado. Essa visão do BAP é uma visão conservadora. É uma visão, olha só, tem um trabalho, antes de começar essa brincadeira aqui, a construção, não o projeto tem que rolar, tem prazo. Antes de 18 meses. começar a construção, tem um trabalho de casa aqui forte para ser feito. Fortíssimo para ser feito. Que é diminuir o custo do Flamengo em si, despesas operacionais, tem que fazer um trabalho dentro do Flamengo para diminuir custo e aumentar a receita. Você fazer o negócio melhorar. Esse aumento que ele está falando é o aumento da margem operacional mesmo. O Flamengo tem que melhorar. Então, nesse aspecto, ele está certo, tem que ser assim mesmo. Né? E assim, a gestão atual tinha que fazer o mesmo. Tinha que estar apresentando para a gente, ó, a gente vai reduzir o custo assim, a gente vai aumentar o caixa assim. Eu vejo na gestão atual, um comportamento meio blasé com relação a essa obra que eu não aceito, cara. Eu não aceito. Acho que tem que ser uma coisa mais realista, mais pé no chão. Mas mensagens que temos aqui, o Guga Alves fala que tem muito trabalho a ser feito no marketing, relacionamento com clientes, melhora do sócio-torcedor e virar um programa de vantagens. O bom uso de tecnologia para isso, dá para subir bem os ganhos do clube. Um abraço aqui pro Daniel Marques, que aqui mandando uma ótima conversa, desde futebol até obras. O Daniel, que é meu amigo pessoal, ele é engenheiro, então acho que ele deve estar curtindo esse papo sobre a parte das obras. O Seu Ferreira mandando aqui para você um abraço, Kika, e falando que você tinha que ter 500 mil inscritos, e eu concordo com isso. E eu também acho que o mundo É do Jogo também tinha que ter 500 mil inscritos, então se inscreva aqui no É do Jogo também, por favor. Ajude aqui o nosso canal a crescer também. O Felipe Dobbin falando que não acha muito factível o aumento de receitas no patamar esperado pelo BAP no curto prazo. Ele fala de um plano de 5 anos. Realmente crescer 2 para 2,1 bi parece realmente até um certo ponto irreal, mas num processo de 5 anos talvez dê para chegar lá, até porque também tem que contar com a inflação, essas coisas. Eu não tenho conhecimento o suficiente, isso é fora da minha área, né? Muitas coisas de receita do Flamengo são totalmente fora da minha área de conhecimento. E eu não tenho a menor vontade de me manifestar em áreas que eu não conheço. Claro. Mas, por outro lado, não só o que o BAP, mas alguns dos outros candidatos falam, eles falam numa ruptura mais significativa nesse processo do Flamengo. Em grandes rupturas. Rupturas no programa de sócio-torcedor, rupturas na venda da imagem do Flamengo. Se essa ruptura for para aumentar a eficiência, talvez seja possível. Porque eu, apesar de não ser um especialista, eu vejo algumas ineficiências inacreditáveis. Então, eu e o Felipe também é meu amigo, diga-se de passagem, né? E tá em Portugal também, seu vizinho aí. Opa! Então, por exemplo, a questão do sócio-torcedor, que eu sempre fui muito crítico, eu também entendo que é um negócio super complicado. Não é tão simples assim, dá uma merda. Não, calma aí, cara, é complicado. A comparação do sócio-torcedor do Flamengo com o Bayern é muito, muito injusta, né? Porque na Alemanha, o cara pega um trem, em 2 horas o cara cruza o país. Então, há muitos anos atrás, eu estava visitando
Dortmund, visitando lá o Signal Iduna Park, falando com a galera, e eu não me lembro o número, mas era um número relevante, tipo 30% dos torcedores se deslocam mais de 2 horas de trem para assistirem os jogos do Borussia. De trem, ou seja, os caras vêm de 400 quilômetros de distância, porque o sistema de transporte público na Alemanha permite isso. Então, porra, é injusto você trabalhar num programa de sócio-torcedor comparando o Flamengo com o Bayern. Pô, o Bayern tem 300 mil, mas o Bayern acaba cobrindo uma área geográfica muito maior do que a cidade do Rio de Janeiro. Acaba De sendo mais assim. fácil acesso também, né? Você vai pegar gente da Áustria, da Suíça, que são ali colado, né? Vai pegar toda a parte, né, da Bavária inteira e assim. Então eu entendo as dificuldades, mas eu também enxergo os problemas, né? Eu sou um testemunha, né? Eu não consegui renovar o meu sócio-torcedor. Primeiro eu era off-Rio, né, sócio off-Rio, não consegui, não parou de funcionar, não consegui mais pagar cartão internacional. Eu falei, eu pagava até não, mas vamos aqui, perdi. Depois eu virei sócio-torcedor e não consegui pelo mesmo problema. Então, tem vários, por exemplo, isso, e assim, não sou só eu, viu? Tem uma galera, assim, não é só a galera fora do país, tem uma galera com dificuldade, a galera que não consegue falar. Ou seja, tem uma ruptura, tem algumas rupturas que podem fazer com que esse negócio se torne muito mais eficiente. Pô, mas vai subir de 1.4 para 2.1? Ué, eu não sei. Não sei. E assim, nesse aspecto, eu estou concordando com o Felipe. Acho difícil. Até que me provem, né? Até agora a gente não viu o plano ainda, né? Eles devem estar trabalhando nisso. Eu sei que tem gente muito boa trabalhando nesse plano, do próprio BAP. Sei que tem gente muito competente trabalhando nesse plano. Vamos ver.